né? Aparece lá, Ernesto e 2 pessoas comentaram. Daí a prof não consegue saber quem são as 2 pessoas, porque só aparece essas bolotinhas aí. Eu não consigo decorar essas bolotinhas de um monte de aluno. Tá difícil decorar essas imagens de vocês aí. Quem tem a foto fica mais fácil, mas quem tem desenho, assim, não consigo decorar. Mas aí a prof vai olhando. Eu tô vendo o porquinho. Professora, pior que eu costumo estar sempre mudando a foto de perfil do Google Sala de Aula, então é difícil de decorar mesmo. Pois é, e aí vocês ainda mudam, né? O que o Pedro disse ali que o Ernesto não gostou, fez uma cara feia? Pedro. Eu nunca mexi na foto do e-mail do colégio. Não? Mas é mais por preguiça mesmo. Bota uma fotinha fácil para o prof olhar, é melhor. Então, olha só, deixa eu me organizar aqui com as minhas atividades para poder falar com vocês direitinho. Então, olha só, essa semana, as tarefas da semana eram as seguintes, tá? Atividades da gramática, para finalizar o estudo do substantivo, do adjetivo, né? As suas flexões, a gente está concluindo, então, esse estudo. Então, teve mais umas atividades sobre o substantivo dentro do próprio texto, né? Ah, sim, o que a Eduarda colocou? Eu não consegui ler. Deixa eu ver. É bom, uma foto com teu rostinho facilita um monte, vocês nem sabem. Então, essas atividades para finalizar o estudo do substantivo, tá? Também, peraí, um esqueminha no caderno sobre o relato pessoal. Eu não sei se isso vocês já fizeram, se a prof já pediu isso, ou ainda não. Se não, é amanhã. 162. Acho que já, Tu já né? pediu, eu acho. Tu pediu Já quinta-feira pediram. passada e a data de entrega era hoje. Ou era outra atividade? Eu não Mas sei se tu já pediu. é um outro esqueminha, foi na terça que eu pedi, ó, esquema no caderno do relato pessoal, que aí eu pedi que vocês dessem uma olhadinha de novo no livro, né, revisassem lá o livro para fazer um esqueminha no caderno, tá? E a última tarefa foi amanhã não tem português, tá? E a última tarefa, essa tarefa que eu acabei de falar, tu tá perguntando, Arthur, do esquema no caderno, ela foi postada, não era atividade no mural, no dia 14, terça-feira, tá? E a última tarefa, que deu bastante assunto aí, vocês falaram bastante, perguntaram bastante, foi sobre os cadernos, né? Que eu pedi que vocês fizessem registros, fotos, né? Ou filmagem, assim, das páginas, e eu botei uma lista de coisas que precisavam conter lá. Parece que... Sorry, pode entregar até o dia 23, né? Isso, vocês têm prazo para entregar. Então, quem está com coisas atrasadas vai poder colocar em dia, né? A ideia é essa, tá? Então, vocês vão tirar foto de tudo que tem lá registrado, tem que ter todos aqueles quesitos que a prof pediu lá. Tem uma tarefa só que eu acho que eu me passei, que eu pedi para uma turma, mas não pedi para a turma de vocês. Eu não cheguei a pedir aqui na videoconferência que vocês produzissem um relato de um dia na pandemia. Não, né? Eu pedi em outra turma e daí eu me atrapalhei. E coloquei lá, então só desconsidera aquele item. Eu coloquei já lá nos comentários, que é para vocês não se preocuparem com aquilo. Eu até posso editar a tarefa, se para vocês é melhor. Oi? Eu não mandei ainda porque eu fiz as atividades do livro de geometria, de gramática no livro, daí eu tô passando tudo pro caderno, tá? Muito bem, aconteceu com mais gente, tá? Com outras pessoas também aconteceu isso. Pessoal, a prof tem colocado a tela na tarefa, né? Que é importante vocês fazerem no caderno, porque tem mais espaço. A gramática, ela não tem esse espaço para registro. Então, o ideal é que vocês façam lá no caderno de vocês, tá? Muito bem, Pedro, tem que fazer no caderno. Então, as atividades da semana eram essas. Hoje a gente vai fazer, então, o fechamento sobre o grau das palavras, mas primeiro a prof vai começar corrigindo as páginas 71 até a 6 do livro Todos os Textos, tá? Então, localiza aí o teu livro para a gente começar a nossa correção. 71 até 76. Oi! Sara, todos Oi. os textos pode fazer no livro, né?
Claro, lá tem espaço, lá tem linha, lá tem espaçamento. Lá tu pode escrever à vontade, tá? Ô, Só a Sônia, gramática que não dá, porque não tem espaço. Oi, Aninha. sabe aquele trabalho que a gente tinha que fazer sobre os índios? Pesquisa. Aham, eu te entreguei hoje, daí eu não. É porque, como a minha internet tá ruim, eu não sei se tu recebeu ou não. A prof te respondeu uma mensagem, não sei se foi sobre essa tarefa, deixa eu olhar aqui. Só me dá um tempinho que eu vou espiar, para já te Aham. responder. A entrega era hoje, Ana, então se tu entregou hoje, não tem problema. Só deixa eu ver aqui se a prof recebeu. Sim, tá tudo certo, Ana. Recebi sim, Tá bom, tá? obrigada. Fica tranquila. Obrigada. Imagina. Vamos lá, então, a nossa correção. Abre lá a página 71. Eu vou ler para vocês ali o início sobre a explicação sobre blogs. Vocês já tinham acessado blogs na internet? Sim. Não. Sim, muito bem. A gente encontra Meu blogs de irmão muitas tem coisas, né? da escola que ele tem que fazer atividade, ele tem que acessar para ver os vídeos, que ele tem que fazer as atividades. Muito bem, é isso. A educação infantil tem um blog, né? Muito bem, é isso aí. Mas existem blogs de todos os tipos, assim. A gente encontra na internet blog de especializado, assim, tipo, de professores, de médicos, de engenheiros, né? Sobre assuntos relacionados à profissão. Tem muito blog de professor aí postando, compartilhando tarefa, projeto, leitura, ideias. E eu uso muito, assim, para produzir os trabalhos, para fazer prova. Eu sempre pesquiso um pouco na internet, pego textos, atividades, depois dou uma mudadinha nas coisas e assim eu vou produzindo meu material. Mas é um material, é um local de pesquisa e de compartilhamento, ou de Prof, experiências, ou qual de que é a página material. mesmo? Desculpa, é 71, 71. E aí começa assim ali no livro, diz assim, ó. Obrigada, Pedro. O blog. Além do relato pessoal e do diário, há outro gênero textual em que o autor trata de fatos do cotidiano ou faz o relato do seu dia a dia, o post ou postagem de blog. Criado com a função de ser uma espécie de diário virtual, o blog hoje vem sendo utilizado. Isto, Matheus! Vem sendo utilizado de formas variadas, com diferentes objetivos e por públicos de diversos tipos. Um blog pode ser público ou privado, isso é, aberto ao público da internet em geral, ou a um grupo restrito de pessoas. Pode também ser individual ou comunitário, ou seja, de autoria de apenas uma pessoa ou de um conjunto de pessoas. Nos blogs que funcionam como diários virtuais, o autor trata principalmente de fatos da sua vida. Em outros, o autor ou os autores difundem pontos de vista sobre assuntos específicos, sobre variedades ou assuntos mais gerais. São comuns atualmente blogs ligados à profissão de quem os administra, médicos, jornalistas, professores, etc. Eles podem conter dicas, conselhos, histórias, ensinamentos, piadas, reflexões. Então, é um local, assim, que tu pode encontrar uma variedade grande de assuntos, de textos diferenciados e vídeos, como a Duda exemplificou na escola, mas no início ele era como é que eu vou dizer, uma página, assim, que trazia mais texto verbal, mais texto mesmo, tá? Agora ele foi ganhando outras características. O blog lá da escola tem esse olhar mais moderno, né? Ele tem vídeos, tem imagens, tem texto também, né, para leitura. Depois explica um pouquinho sobre os vlogs. Vocês já tinham ouvido falar em vlogs? Sim ou não? Sim? Então, Sim. os vlogs, eu não tinha ouvido essa expressão, fui ouvir há pouco tempo essa expressão, não conhecia. Não, na verdade, eu sabia do vídeo, mas não sabia que tinha esse nome, né? O nome vlog tem a origem de dois termos, vídeo e blog, e corresponde a um diário virtual gravado em vídeo, produzido por um vlogger ou vlogueiro. Nome dado a pessoas. Com a popularidade de plataformas de armazenamento e publicação de vídeos online, multiplicou-se o número de pessoas
que produzem conteúdo em vídeo, em formatos variados, jornais, resenhas, debates, entrevistas, etc. O YouTube, isso mesmo, Matheus. Os vlogs realmente tendem a ter um formato mais livre, no qual o vlogger leva a câmera na mão, filmando a si mesmo em meio a ações que realiza ao longo de um ou mais dias da sua vida, da sua rotina. Você já produziu algum vlog? Ou acompanhou algum vlogueiro da internet? Que tal produzir um vlog para o blog da classe? Próximo capítulo, você vai ler um tutorial sobre como produzir vlogs. Pode ser que a gente produza um sim, tá? Uma atividade daí da aula. Então, aí nós temos alguns exemplos de... Esses blogs são blogs relacionados à adolescência, né? Então, a gente tem alguns exemplos para vocês conhecerem. Depois eu tenho 2 textos. O primeiro texto é um texto de uma menina que vai falar sobre a reforma no quarto dela. Falar que ela... O que vocês estão falando aí do vlog? Acho que era, né? O tutorial que vai ter aqui é para explicar, tá? Então, assim, a gente vai ter na 72 esse texto que vai falar sobre a reforma do quarto. A menina ganha a possibilidade de dormir no quarto que era do tio, né, na casa, e aí ela quer fazer uma pequena reforma, uma arrumação, para ficar mais com a cara dela. Então, esse texto conta um pouco essa história. E no outro, é um texto de um gaúcho que escreve, é um taxista, e ele vai contar no blog dele histórias que acontecem com ele no táxi, né? Ele conta aqui a história quando ele recebe essa vovozinha como passageira, e aí ele conta o que acontece, né? O que tem de diferente nesse momento. Então, eu tô lá na 74. Vocês querem que eu mostre o livro? Que eu publique o livro aqui? Não precisa, Sora. Não? Então eu vou seguir assim, porque às vezes a internet fica... Prof, Fica pra mim é melhor caindo. que eu não tenho livro. Ah, então peraí que eu vou publicar. Peraí, então. Por que tu não tem um livro, Raíssa? Tu não tá com o livro aí ou tu não tem o livro? Raíssa? Vocês estão me ouvindo? Ela falou que não tem. Sim, Sora. Eu tô te ouvindo, Sora. Tu não tem o livro, Raíssa, contigo aí no lugar onde tu tá? Ou tu não tem mesmo o livro? Qual é a situação? Ô, Sora, eu não tenho livro. Eu não tenho livro, mas eu tô acompanhando ele online. Ah, tá, então tá tranquilo. Tá bom, entendi. Ah, Madalena, a cachorra parece se lambendo, chega a fazer ferida. Parece doida. Tá toda hora chamando atenção. Eu vou apresentar para vocês. Até a cachorra da prof entra no assunto. Essa aula online é muito louca. Prof, eu caí da Fala aí, chamada Nico. porque os caras lá de São Paulo estavam me ligando, tá? Tá bom, Daí, o que quando eles queriam ligou o áudio contigo? da chamada, eu reiniciei. Tudo bem, meu amor, acontece. Tá aqui, ó. Então, os textos, e aí começam as questões. Tá? Ô, Dá para Sora, enxergar? Oi? pior que acontece a mesma coisa com o meu cachorro. Fica se lambendo até se machucar? Não, ele Por que fica faz se mordendo mesmo. se Porque mordendo? ele fica se coçando. Então, por Sim, que fazem isso? Prof, é pra se Oi? livrar dos carrapatos, sei lá. o meu, qual é. ele quer se livrar do rabo e da perna de trás. Ele não sabe por que ele tem mais. Daí ele fica loucão. Passa mordendo, não sei esse cachorro Ai, parem doido. de falar sobre pets que eu fico triste. Eu sou o único que não tem um cachorro. Eu tenho que dar um. Eu tenho uma tartaruga, mais Gratuito, empolgante triste. ainda. Gosto tanto de cachorrinhos. Minha mãe não deixa. 2 não. cachorros e uma gata. Uma gata Então tá, muito olha aqui, legal. eu vou rifar. Quem que é? A Chica. Tá? Vou dar as características, vamos ver quem vai querer. Chica,
cachorra arteira, dorme num canto assim, entre a minha cama e a parede, tem que ser ali, com um travesseirinho pequeno para caber. Ela não é pequenininha, ela é média, mas ela tem que dormir ali naquele canto, tá? Come a valer, assim, nunca é pouco. Tudo ela quer mais, ela tá sempre atrás. Agora que a Helena começou a comer, ela já se posiciona ali embaixo da cadeirinha para filar os pedaços. Que Mas mais? eu vou dar um fora desse leilão, não quero mais, não. Pois, ó, Pronto, tem mais. Não pode tocar a porta, que ela enlouquece, começa a latir feito uma Doutora, maluca. olha o meu cachorrinho. Deixa eu ver, Duda. Eu gosto de dormir no sofá. Ai, que Eu gosto de bonitinho. ficar nas pernas da Eduarda. Eu gosto de dormir. Eu durmo, como, durmo, incomodo, brinco, durmo. Querido. As minhas são, assim, terríveis. A Chica é essa, tá? Número 1 que eu falei agora. Passa, então, não pode... A pessoa não pode passar no... Qual é a raça dela, Sam? É tudo vira lixo, tudo retirado da rua. Olha aqui, olha aqui o meu, ó. Ó, Deixa eu vou ver. fazer um leilão de tartaruga. É assim, é um bicho Deixa eu que ver. não incomoda muito, porque no inverno ela dorme, então ela tá dormindo. Então, e também não gasta muito com ração. É que, tipo assim, comprar uma tartaruga é de boa. É que o preço do aquário, não sei se tu sabe, mas é 28 vezes o preço da tartaruga. Tu vai comprar um aquário, dá quase um cachorro. Nossa Senhora. E aí, não terminei ainda sobre a Chico. O Ernesto estava quase levando. Eu não terminei. Então, assim, eu moro no quarto andar, tá? Ninguém pode pensar em passar aqui pelo corredor. Porque ela começa a latir feito louca. Se o bebê recém tiver Meu dormido, aí sim que cachorro, ela cara. late. Aí sim que ela enlouquece. Se o bebê tiver dormido recém, aí que ela late. Enlouquecida. O que mais que ela tem? Ah, ela tem tudo. Prof, Olha quem tá tem aí. mais um bichinho que tá em leilão, olha aqui, ó. A Ele me Lari. incomoda bastante. Oi, Lari. Oi. Que saudade de você! Tudo bem? Eu não tenho mais aquela barriga. Acabou. Mas de vez em quando eu tenho saudade dela. Sim, porque a coisinha fofa nasceu. A coisinha fofa nasceu, é. Tá bem gordinha, arteira, chorona e comilona. Prof, Oi, Henrique. essa aqui fez um fiasco depois que cortou o cabelo. Fez um fiasco, ela não queria cortar. Não, ela queria, né? Só que daí ela cortou. Ninguém quer levar. Ninguém quer levar ela, não aguento mais, cara. Ninguém quer levar, não. Oi, Stephanie. Não, Amanda, não pode dar, mano. É pra sempre, isso aí. É pra sempre, não tem jeito. Tá, e agora, peraí que eu vou falar da outra. A segunda é a lambe-lambe, passa se lambendo o tempo inteiro. Quando tu quer, assim, tu tá caminhando pela casa, tu tem que cuidar, porque ela se deita nos piores lugares. Por exemplo, assim, entre a porta, sabe, assim, bem no marco da porta, é ali que ela deita, e ela fica tão quieta ali, que é capaz de tu passar ali e levar um tombo. O que mais? Madalena tá comendo feito bicho. Ela é bicho, né? Mas assim, ela tá comendo muito, Como é que é o nome dela? muito. Madalena. É a Francisca e a Madalena, o nome da minha cachorra. É a Chica e a Madá. Bonito, não, Michele? Tudo bem brasileiro. Cachorrinhas brasileiras. E aí, gente, a Madalena é tenebrosa. Além de tudo isso, ela não pode ver um cachorro na rua, que ela se enlouquece querendo correr atrás. Ela tem um monte de problema de coluna, mas quando ela vê um cachorro, parece que ela não tem problema nenhum. Parece que ela tem, assim, 12, 10, sei lá, 2 anos. Quando tu falou que quando a tua cachorrinha vê um cachorro, ela enlouquece, a Larissa falou aqui do lado. Tipo eu, porque a Larissa, ela não pode ver um cachorro na rua, que ela vai pra cima e fica, que fofinho! Mas ela quer fazer carinho, ela quer cuidar. A minha cachorra quer matar o outro cachorro, entendeu? Então, Não, toda vez que eu... o cachorro que a Larissa fica apertando fica, mano, quem é ela? Tira daqui, por favor. Eu não deixo, se as minhas cachorras, eu não deixo que elas são loucas, vai que elas mordem a Larissa. E aí, quero saber, quem vai querer a Madalena e quem vai querer a Chica? Quero saber. Senhora, nessa quarentena, todos os irmãos mais velhos estão leiloando seus irmãozinhos. Já estão por aqui, né, Eduarda? Mas vá, prof, essa quarentena eu tô pagando meus pecados com a Larissa. Meu Deus! Não é fácil, gente, essa convivência aí não é fácil. Mas ou a gente vai se amar mais, ou eu não sei o que pode acontecer.
O porquê, Matheus? O contrário, teu irmão tá te ajudando? Tá sendo parça contigo? São amigãos? Mas às vezes ele me dá um soco. Ai, não pode soco, violência não pode. Mas rola entre os irmãos, né? Um tapinha, outro. Normal. Comigo, com os meus irmãos, também rolava. Vamos voltar para o nosso livro, senão nós vamos ficar só conversando. Vamos lá. É. Oi, pode falar. Não, vamos voltar, porque senão a gente vai só ficar falando sobre cachorro e não vai Isso. adiantar de E nada não na vamos- conferência. Isso mesmo. Vamos lá. Considerando a linguagem e o assunto dos dois textos, deduza de qual blog entre os indicados a seguir cada um foi retirado. Pô, era só olhar aqui, olha, gente, olha aqui, ó. É só olhar aqui, ó. A fonte. Só olhar aqui embaixo, ó. Tá vendo aqui? Desejo adolescente. Vamos ver É esse. pior, Sora. Sim, tá aqui, ó. Muito fácil, ó. Táxi tramas. Então, vamos ver. Resposta certa. Vou riscar aqui que eu aprendi. Letra B, táxi tramas. E letra D, desejo adolescente. Ok? Tudo bem até aqui? Sim. Ótimo. Então, vamos seguir. Número 2. É possível perceber que a linguagem dos textos dos dois blogs é diferente. Então, é uma afirmação. Cada blog tem uma linguagem diferente. Ele vai querer que tu diga qual é o mais formal, qual é o menos formal. Vamos começar pelo menos formal. Qual é o menos formal? O da menina reformando o quarto. Isso, da menina adolescente. Ele é menos formal. Aí tu pode trazer como exemplo um trechinho. Como, por exemplo... Oi, gente. Oi, gente. Perfeito. Isso é informalidade. Isso aí. Qual que é mais Tudo bem. formal, então? O mais formal é o outro texto, que é o taxitramas. O taxi. E aí pode colocar qualquer parte ali que tu julgar que seja assim, mais formal. Por exemplo, minha catedrática passageira, né? Mostra assim, né? Uma linguagem mais pomposa. Lá na letra C, apesar da diferença apontada nos itens anteriores, os dois textos têm um tom descontraído. Justifique essa afirmação. Os dois vão falar de assuntos descontraídos, não vão? Sim. Sim, embora o segundo ele fale sobre, na verdade ele tenha um adulto, né, como escritor, e ele fale a princípio para outros adultos, a gente percebe ali graça, né, uma história engraçada, então por isso se torna descontraído, tá? Então os dois têm essa característica. O taxitrama tem essa carinha aí, essa é uma imagem do blog, né? Deve ser um print, assim, do blog. E a partir do blog, ele escreveu um livro, ó, o escritor lá, o dono do blog, o blogueiro, escreveu um livro. Então, 3. Sabendo que os textos 1 e 2 foram extraídos de blogs e considerando o assunto e a linguagem de cada um, levante hipóteses. Letra A. Com qual finalidade seus autores os escreveram? Para alguém ler? Para alguém ler, para contar suas experiências, né? Para dividir experiência. Então, o objetivo é, claro que tem um público leitor, como a Duda disse, mas para compartilhar essas histórias, né? A gente conta para compartilhar. Letra B. Qual o público-alvo do texto 1? Para quem ela escreve? Público-alvo é para quem ela escreve. Para os telespectadores? Na verdade, ele quer saber que tipo de pessoa vai ler vai gostar desse texto. Alguém que gosta de ler jornal online, pro? Mas não é jornal, mas não é jornal online, é blog. Blog. Não dá. Vamos ver outra pessoa. Ajudem aí. Para quem foi escrito aquele primeiro texto? Para quem ela se Passos dirige? botou adolescente. Para adolescentes, isso aí, muito bem. O público-alvo é o público adolescente. Ela é uma adolescente, ela escreve para outros adolescentes. Isso aí. E na C, qual é o público-alvo do taxista? Adulto. Adultos, isso mesmo, público em geral, mas um público adulto. Letra D.
A linguagem empregada nesses textos tem relação com o público-alvo e com a finalidade que seu autor tem em vista. Então, olha só, eu vou usar a linguagem levando em consideração o público que vai ler esse texto e com o que eu quero, qual é a finalidade que eu quero para aquele texto, tá? Justifique sua resposta com base nos 2 textos em estudo. Então, aqui era uma atividade de análise, não é muito fácil essa questão, tá? Mas tu tem que entender o seguinte, que o público-alvo do texto da menina que faz a reforma é o público adolescente, e por isso ela emprega uma linguagem mais informal. Já, porque ela quer alcançar outros adolescentes. Já o taxista, ele vai usar uma linguagem mais formal, porque o público dele é um público mais adulto. E aí ele vai deixar a linguagem um pouco mais sofisticada. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. Digamos que não existe pandemia, estou indo trabalhar de manhã e o marido ficou em casa com as crianças. Aí eu vou escrever um bilhete para ele. Amor, não esquece de passar no mercado e comprar leite, presunto. Um beijo, tenha um bom dia. Te amo. Deixei o bilhetinho lá. Aí eu chego na escola e a Sinara me pede, Ju, pode redigir um bilhete para os pais sobre um passeio? Aí eu digo, posso. E aí eu vou lá e vou escrever, queridinhos papais. Não, né? Não, tem que ser mais formal, né, prof? Tem que ser mais formal. Então, a linguagem, ela vai se adaptar ao público e à função daquele texto. Para que como é que eu vou mandar um texto cheio de brincadeirinhas para os pais sobre uma saída pedagógica? Não faz o menor sentido, né? Tem que ser um texto mais formal, mais neutro, com as informações. Agora, no bilhetinho que eu deixei na porta da geladeira, posso botar um monte de coraçãozinho, passar um glitter, fazer o que eu quiser, né? Porque aí a finalidade é outra. Então, aqui na letra D, ele está falando exatamente disso, sobre como a linguagem precisa se adaptar. Então, se eu vou falar com a minha chefe, vou falar usando uma linguagem mais apropriada, eu vou cuidar muito do que eu falo, né? Eu não vou falar um monte de bobagem, gírias, assim como eu não vou me sentar jogada na cadeira, né? Agora, num encontro com os meus amigos, né, que eu vou num aniversário, talvez eu possa ser um pouco mais desligada com essa questão da linguagem, não preciso me preocupar tanto, né? Então, percebam como a linguagem ela vai se adaptar, tá? Número 4. Oi. Aconteceu uma coisa comigo que assim, eu tava falando muito informalmente, né? Daí a minha mãe tava pegando no meu pé pra mim falar mais como uma pessoa formal. Que nem eu não conseguia falar nós. Eu ficava falando nós. E daí minha mãe falava, não é nós, é nós. Mas tu sabe que tu tem uma possibilidade, tu pode usar o agente na fala. O agente vai trazer essa ideia de informalidade, mas ele é mais adequado, né, do que o nós, porque daí tu tá... Sim, prof. Foi exatamente o que eu fiz. Eu não tava conseguindo falar nós. Daí eu comecei a falar a gente. Muito bem, porque daí tu tá criando uma alternativa para a fala que te faz ser entendido melhor, né? E não vai deixar assim a tua fala muito pomposa. Ela vai ficar informal, mas informal num grau que todo mundo se entende, né? Isso aí. Então, aqui na 4, olha, como conclusão do estudo dos 2 textos, indique os itens que apresentam afirmações corretas. A prof já tinha marcado aqui, ó. Eu descobri que tem uma canetinha agora, né? Aí eu marquei já, ó. Sua linguagem pode variar entre menos ou mais formal, a gente viu que cada um tinha um tipo, né? Dependendo do público a que se destina e da relação que o autor deseja estabelecer com esse público. É bastante flexível, pode ser produzido por pessoas de perfis bem diferentes. A gente viu um texto produzido por uma adolescente, outro por um taxista. Pode apresentar textos em formatos variados, desde relatos pessoais, crônicas, dicas, desabafos. Isso a gente vê lá na entrada aquele que a prof leu lá, né, no início do estudo. 5, letra A. Na relação entre autor e interlocutor, que resulta do uso da linguagem menos ou mais formal. O que acontece quando eu uso uma linguagem menos ou mais formal? É isso que ele quer saber. O que acontece com o leitor? Vamos ver o que vocês acham. Muito ruim não poder ver vocês nessa hora.
que se for menos formal, a pessoa está falando como ela falaria normalmente no dia a dia, outra pessoa. E se for mais formal, seria um outro tipo de linguagem. Isso, Dudinha. E aí vai acontecer o seguinte, ó. Quanto mais informal eu for, eu consigo que mais gente me entenda. Quanto mais formal, eu vou reduzir esse número de pessoas que vão entender esse texto. Se eu começar a falar aqui muito difícil, talvez vocês não entendam o que eu estou dizendo. E aí isso vai fazer com que o leitor se afaste. Porque ele não vai entender, então ele não vai ler. Então, quanto mais informal, no caso do blog, mais leitores se tem. Porque aí fica mais próximo do leitor. É bem isso que tu escreveu, bem nesse caminho, é isso aí. Posso seguir? Vocês estão muito quietos. Sim. O Ernesto participava tanto, agora anda tão quietinho. Hein, Ernesto? Tá cansado? Letra B. Sei lá. Não sabe. Tu sempre participa tanto, amor. Eu gosto de te ouvir. Talvez eu esteja um pouco cansado. Tudo bem. O prof. Respeita e entende. Letra B. O fato de um texto ser publicado na internet cria a exigência de a linguagem ser menos ou mais formal. A gente viu 2 textos diferentes e eles estão os 2 publicados na internet. Tem exigência? Tanto faz, claro, tanto faz. O leitor, depende do leitor, vai depender de quem escreve, então tanto faz, não é uma exigência que a linguagem seja formal ou informal. Tanto faz, pode ser usado os 2. C. Quais elementos da situação de comunicação orientam a escolha da linguagem a ser empregada nesses tipos de texto? Bem difícil essa questão. Vamos ver. A pergunta é mais ou menos assim, ó. Prof, travou, não deu para te escutar. Desculpa. Quais elementos da situação de comunicação orientam a escolha da linguagem? Ou seja, o que se utiliza para escolher a linguagem? O que vai definir a linguagem que eu vou usar no blog? O tipo de texto que a pessoa vai escrever? Muito bem, o assunto, o tipo de texto, também o leitor, né, o público-alvo, porque se escreve para criança tem uma característica, se escreve para adulto tem outra, né? Então, muito bem. Então, o assunto, o tipo de texto, porque uma coisa é tu escrever um desabafo, né? Outra coisa é tu escrever, sei lá, um poema, né? O tipo de texto é importante. E o público-alvo. Muito bem, é isso aí mesmo. Depois a outra página era... Ah, não, era até aqui só. Tem correção. Agora, a prof vai concluir o estudo do grau das palavras. Acompanhe aí comigo. Façam perguntas se vocês tiverem dúvidas. Vocês estão enxergando? Então, a gente vai ter que copiar isso no caderno depois? A prof vai mandar para vocês isso, não precisa copiar agora. Tá. Tá bom? A prof vai mandar. Eu vou deixar também no final da aula uma tarefa, tá? Uma atividade. Para vocês fazerem, para a gente fechar o estudo do substantivo. Então, olha só. Tá bom. Os substantivos e os adjetivos, eles têm 3 formatos, né? Eu tenho um formato normal, de grau, mas eu também tenho essa palavra, ela pode ir para o aumentativo ou para o diminutivo. O grau é essa propriedade que a palavra tem de exprimir essa variação, ou seja, essa mudança. Mas ela também vai poder indicar, não só isso, mas indicar carinho, afeto, ironia. Ó, tu não me entregou teu tema ainda. Não, né? Não tô sendo esse querido é pequeno, eu tô querendo ser irônica, né? Então, o uso do diminutivo e do aumentativo, ele não vai estar relacionado só a tamanho, embora o primeiro conceito dele é relacionado ao tamanho, tá? O aumentativo, ele pode se dar de 2 formas. Vocês não precisam decorar nada disso aqui, tá? Eu vou estar mostrando para vocês têm que saber flexionar essa palavra, tá? Mas assim, ó, eu tenho um substantivo e eu posso colocar um adjetivo que transforma ele e aumenta o tamanho dele. Então, casa grande. Mas eu posso fazer isso dentro da mesma palavra, acrescentando um sufixo que vai dar essa ideia de aumentativo, que nesse caso aqui é o arão, casarão.
Poderia ser casão também aqui, estaria certo, mais informal, mas tá certo, tá? Então, eu tenho essas duas formas do aumentativo, assim como eu tenho essas duas formas para o diminutivo. Tem casa pequena, eu uso esse adjetivo para transformar esse substantivo, ou eu transformo o próprio substantivo incluindo esse sufixo, inha, casinha, tá? Além desses sufixos que eu acabei de mostrar, o inho e o ão, eu tenho outras possibilidades, né? Tem várias possibilidades na língua. Lembra aquela atividade que a gente corrigiu na semana passada? Que vocês tinham que pesquisar? Então, era essa tabelinha aqui, ó. Tem várias opções de uso de sufixos diferentes, tá? Isso vai deixar nossa linguagem menos informal, mais trabalhada, mais desenvolvida. Agora eu vou falar um pouco, isso a gente já tinha falado bastante, eu vou falar agora um pouco sobre a relação de grau quando a gente compara termos. E aí a gente vai falar sobre isso dentro dos adjetivos. Quando eu comparo dois seres ou dois elementos, eu posso fazer uma comparação por igualdade, por inferioridade ou por superioridade, tá? Quando eu uso a questão da igualdade, o que eu quero fazer? Eu quero igualar os dois termos, eu quero igualar esses objetos aqui, tá? Então, tem um exemplo aqui, ó. Lucas é tão extrovertido quanto seu irmão. Extrovertido é simpático, falante, tá? Então, ele é tão extrovertido quanto seu irmão, que significa que os dois são extrovertidos, tá? Agora, quando eu quero dizer que o Lucas é mais tímido, eu vou dizer que o Lucas é menos extrovertido do que o seu irmão. Então, significa que o Lucas é mais tímido e que o irmão dele é mais extrovertido. Quando eu quero contrariar isso, eu quero dizer que o Lucas é mais extrovertido e o irmão é mais tímido, eu vou dizer, o Lucas é mais extrovertido do que o seu irmão. Então, quando a comparação for por inferioridade, eu vou usar o menos. Quando a comparação for por superioridade, eu vou usar o mais. Superior, mais. Inferior, menos. Tá? E igualdade, eu vou usar o tão quanto. Tá? Eu ainda tenho mais uma forma, que é a seguinte, ó, eu posso dizer assim, ó, o Lucas é o mais responsável dos filhos. Quando eu digo isso, eu uso mais, ó, eu tô relativizando e eu tô dizendo que ele é superior. Mas eu posso usar o inferioridade também, eu posso dizer menos, ó. O Lucas é o menos responsável dos filhos. Posso ainda fazer uma construção onde eu desenvolvo a ideia do superlativo absoluto, que é assim, ó. Ele é muito responsável, e aí eu uso esse muito aqui, ó, junto com o adjetivo. E posso ainda fazer, ele é responsabilíssimo, que aí eu tenho o absoluto sintético, ou seja, uma forma dentro da mesma palavra. Como a gente tinha lá no diminutivo e no aumentativo, aqui a gente tem também o acréscimo desse sufixo, que é aqui, ó, esse íssimo, tá? Ele que vai dar essa ideia. E aqui dá uma ideia bem culta, né? Se eu usar esses íssimos aí, a minha linguagem fica bem culta. Então, olha só, quando eu falo de substantivo, eu posso dizer que ele, substantivos e a relação de maior ou menor, vou usar o aumentativo e o diminutivo, acrescentando esses sufixos ou o próprio adjetivo. Quando eu comparo elementos, eu vou usar essas palavrinhas aqui, tão, quanto, menos que, mais que. Quando eu uso esse superlativo, que é para elevar de maneira muito forte a característica, eu vou usar mais, menos, muito ou íssimo. São essas as possibilidades de aumentativo e diminutivo, tá? Então, hoje eu apresentei para vocês, eu vou colocar na nossa aula depois esse material, e num outro momento eu vou pedir para vocês fazerem um resuminho, mas eu apresentei aí para vocês como essas palavras podem ser modificadas de acordo com algo. Então, a gente está falando da flexão dos substantivos. Hoje a prof está fechando a flexão. E fechar a flexão significa que a gente vai pensar agora em outro tipo de palavra, que a gente vai falar mais dos adjetivos e das suas características, mas a gente vai levar em consideração tudo isso que a gente aprendeu, que o substantivo é palavra que pode
ir para o singular, plural, masculino, feminino, grau aumentativo, grau diminutivo. Certo? Perguntas? Eu não tenho Entenderam? nenhuma. Vocês vão ter quando forem realizar as atividades. E aí vocês podem ir me perguntando. Fala, Dudinha. Eu lembrei, eu não sei se era no terceiro, acho que era no terceiro ano, que a gente aprendeu que não podia falar a gente. E daí, quando a gente falava a gente, a prof falava a gente 007. E daí, quando tu falou a gente, eu lembrei. A gente pode usar o agente sim, viu? O agente, ele na língua falada, ele já substituiu o nós. A língua tem disso, gente, ela se transforma o tempo todo. E o objetivo principal da língua é a comunicação. Se a comunicação está sendo estabelecida, logo a língua está cumprindo o seu papel. O agente tem estudos já linguísticos, gramaticais, que já trazem o agente substituindo o nós lá na conjugação verbal. Então, claro, lá no terceiro ano, a prof quer ensinar para vocês a importância do nós, para vocês usarem adequadamente, né? Fazerem a flexão do verbo direitinho, conjugar o verbo, e eu entendo a importância que ela dá para isso. Mas agora a gente já pode questionar um pouco esses padrões e pensar que a língua ela é mutável e ela vai se modificar, ela vai se transformar, e isso é mágico. É muito lindo na língua. Que para a gente se comunicar, a gente, né, passa por alguns obstáculos e quebra algumas regras também, tá? Tudo bem? Então, muito quietos. Meu Deus. Falem comigo. Prof, tu percebeu Professora. que, tipo, quando a gente tá na escola, os professores, eles pedem pra gente falar menos. E quando a gente tá na videoconferência, eles pedem pra gente falar mais. A gente nunca tá satisfeito, né, Henrique? Ser humano é um ser muito estranho. Mas é que assim, ó, gente, se para dar aula, tu precisa de interação. Tu precisa de um momento só de silêncio, né? Para tu falar e o outro conseguir ouvir. Mas a gente precisa de interação, de pergunta, de conversa. Porque às vezes um não quer perguntar, mas o outro consegue. Aí ele pergunta e o outro entende. Então, é importante essa conversa, esse diálogo. Mas eu entendo sim esse. E é tão estranha essa aula desse jeito, né? Eu sei, tá? Vai passar, logo a gente vai estar junto. Eu não sei porquê, mas eu sinto que quando a gente voltar pra escola, a gente vai estar falando menos, porque a gente já se acostumou a falar menos na videoconferência. Sabe o que eu acho, hein? Que vocês vão querer falar tudo que vocês não falaram agora, que vocês vão querer falar tudo lá depois. Verdade. Tipo o retorno das férias, sabe? Que a gente passa uma semana tentando doutrinar vocês de novo a prestar atenção, a ouvir, a sentar, a voltar do recreio na hora certa. Lembra a nossa briga? Por estarem todos dentro da sala de aula, no retorno do recreio. Nossas aulas sempre eram depois do recreio, lembram? A prof brigava muito com isso. Gente, me esperem dentro da sala. Lembram? Então, a gente vai voltar a fazer essas coisas. Mas eu tô com uma saudade disso que vocês nem sabem. Ai, muita saudade. E o pior é que a gente vai voltar e não vai poder ficar se abraçando, vai ter que ser tudo com cuidado. Ai, vai ser bem difícil. Mas a gente vai passar por isso. Vai aprender muito com isso também, tá? Eu quero saber, vocês gostariam de ler uma parte do livro ou eu deixo como tarefa? Querem ler juntos ou não? Porque eu tô vendo que vocês não estão muito aí. Não, Raíssa. Não. Ô, prof, não entrou quase ninguém, só tem 11 pessoas. Ah, não, tem 12 pessoas. Tanto faz. Ai, gente, tô ficando preocupada com vocês. Vocês estão muito para baixo. A gente tem que se animar. É o que a gente tem. Vamos ter que fazer disso ficar bom. Eu tô com sono. Tá com sono, mas é 5:30 da tarde. Não é para ter sono essa hora. Sono depois do almoço, tranquilo. 7:30 da manhã, tranquilo. Mas às Nossa, eu tô 5:30. animada, eu não tô com sono. Ó, a Dudinha tá comigo. Eu sei, Raíssa, a prof sabe. Eu sei. Mas eu tô com muita vontade de conversar, de fazer, né, Eu as durmo às coisas, nossos 9:30 projetos. da noite e me acordo às 8, 9. 9 horas eu tenho que tomar Tu banho. dorme Então eu cedo, acordo às 8 e Dudinha. pouco. Sim, Tu aqui dorme tem bem hora pra cedinho. dormir. Se não dorme na hora, Sim. me pega no O chinelo pega. Sim.
Sora. Mas tá certa a tua mãe. Fala, Felipe. Pior que hoje, ou no caso ontem, eu tive que dormir cedo pra acordar cedo pra ajudar meu pai a carregar a Carregar o quê? máquina de costura. Ele trabalha Ah, com isso, daí às vezes ele precisa de uma ajuda pra conseguir ir para uns lugares mais difíceis. sim. Aí tu teve que acordar cedo pra ajudar o pai. É, a gente teve que subir escada com uma máquina de costura. Que difícil. Uma Pesadão. loucura. Ô, Ernesto, que bonita essa foto da tua família. Vocês são bem misturinha do pai e da mãe. Se bem que a tua irmã é a cara da tua mãe, eu acho. Ai, gente, eu fico preocupada com esse ânimo de vocês. Vocês são tão alegres, não podem se desanimar assim. Vassoura, todo mundo sempre fala isso, só que todo mundo diz que eu sou mais a cara do meu pai e a minha irmã é mais a cara da minha mãe. Pois Sempre. é, eu acho mesmo. Mas linda essa foto de vocês abraçadinhos. É lá na escola essa foto, né? Na frente do ginásio. Aham. Ai, que legal. Ai, a Sora, eu escola é tão acho que é importante, né, pra porque gente. todo mundo tá triste porque hoje teve várias aulas online. Ninguém. Estão cansados hoje. É. Tá. Então a prof vai fazer assim: eu vou deixar como atividade a leitura. Aí eu vou postar agora, tá? As páginas da gramática que eu quero que vocês façam agora. E vou postar também a leitura, mas a leitura é para vocês fazerem até semana que vem. Tá? Combinado? Só vou fazer a chamada, não saiam. Alguém me ajuda aí, Dudinha, sempre tu me dá um help. Para prof anotar aí os nomes do pessoal, Tá para não bom. esquecer de ninguém. Vou te ajudar aí também. Me ajudem nisso, adoro. Hoje é dia 16. Com Eduarda, Eduarda, O Ernesto. Ernesto. Arthur, Gabriel. Arthur O 2, os Henrique dois, né? Deixa eu ver. É o também tem o Henrique. Não O sei. Arthur Passos, o O Ernesto, José, o Gabriel, o o Luca, o Matheus, José. a Nicole, o Pedro, a Raíssa. Calma, 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 calma. Calma, A calma. prof. Ju. Meu Deus, bugou a minha tela de tanto mensagem que apareceu do nada. Né? Ah, faltou o S. Eu vou repetir o que eu tenho aqui. Eduardo, Ernesto, Arthur, Henrique, José, Pedro, Ana, Raíssa, Luca, Luca, Matheus. Matheus. A Rihanna estava aí, né? Tava, agora não tá mais. Ah, mas ela estava, vamos botar. Rihanna. Ai, o nome dela é tão difícil A de escrever, meu Nicole, Deus. Esse aí. Pedro Paulo. E o Pedro. Ah, eu escrevi tudo errado teu nome, Matheus. Meu Deus. Rihanna E não a sei como é que... Juliana ficou. E a Juliana Tricô, sempre aqui, a mil pelo Brasil. Deixa eu ver se eu não esqueci ninguém. Deu 12 O pessoas. Gabriel, acho que eu não botei. Felipe, eu te botei. Felipe. Meu, Não sei, Sora. Eu parei de eu acho prestar que. atenção e eu não consegui mais te ajudar. Calma aí, calma aí. Acho que eu não botei, Felipe, coitadinho. Felipe. E eu vi mais uma pessoa que eu não tinha posto. Deixa eu ver. O Deixa eu olhar Gabriel, aqui. tu botou, Sora? O Gabriel eu não botei. O Biel eu não botei. Gabriel. Vamos ver quantos deu aqui para ver se tá certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, outra página, 12, 13, 14, 15, 16. Tá certo, né? Sora, mas só tem 13 na reunião. Como é que deu 16 na tua Mas é que chamada? teve gente que já saiu. A Rihanna entrou, tá. caiu de certa internet, não ficou. Teve mais gente que saiu. Mas Quem tinha mais saiu? 19 pessoas no momento da aula. Tinha o quê? Os outros também estavam. Não entendi, Matheus, repete. Tinha 18 ou 19 pessoas no meio da aula. Será que a gente tá esquecendo de alguém, então? Ai, não sei se eu botei a Nicole, botei. O que será que a gente tá esquecendo? Vou repetir aqui, vamos ver se vocês lembram. Eduardo, Ernesto, Arthur, Henrique, José, Pedro, Ana, Raíssa, Luca, Matheus, Nicole, Pedro, Ana, Gabriel. Eu não me lembro de mais Sora, eu ninguém. acho que os 3 Arthur estavam. Qual é o outro Arthur? Tem o Arthur Passos, o Arthur Zorzi e o Arthur Nogueira.
O Zorzo não apareceu, apareceu? Eu não me lembro. Alguém lembra mais? Putz, pior que não, Sora. Vamos ver Lembro aqui. não. A Alice não apareceu, né? A Camila também não, Cláudio também não. A Laura também não, a Maitê O também Ryan, não. Sora. Mas ele veio, Ryan? Não vi. Você, Sim, ele me respondeu no chat. Verdade, acho que ele tava. Vamos botar. Quem é que falou comigo? dá pra ver na gravação Eduardo. depois também. Dá, né? Mas aí dá uma trabalheira do cão. Não consigo ver o chat e o resto. Ah, aqui. Tá. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que tá. Pedro, Palma, Luca, Matheus, Raíssa, Ernesto, Gabriel, Arthur Passos, Eduardo, já foi, Pedro Palma. Ah, gente, eu vou deixar assim. Eu acho que foi todo mundo, sim. Se vocês não lembram, eu também não. A pessoa entrou e já saiu, e aí também não vale como aula, né, gente? Só tem que ficar aqui. José, eu botei. Ah, mas eu, Sora, tu botou meu nome. Pelo amor de Deus, não esquece de mim, não. Não, mas eu botei, Felipe, já botei depois. Ah, Deixa eu só botou. conferir, deixa eu conferir. Valeu. Não, não, botei sim. Botei depois. Depois eu esqueci, depois eu botei. Tá certo. Ai, é muita Aí que tu gente. perguntou se tinha botado, daí eu caí da videoaula na hora. Daí eu não Agora vi a se tu prof botou. botou, revisei. Então tá, galera, eu quero ver vocês mais animados. Tratem de se animar. Mas a gente tá animado, ó, prof. Nossa animação. Deixa eu ver a Animação animação. de... Ai, Laricinha. Peraí que eu vou chamar a Alice pra ela te ver, Larissa. Espera. Olha o tamanho da testa da... Peraí. Ô, Alice, vem ver uma pessoa aqui que tá te chamando. Olha lá, tá lá. Alice, oi? Como vai? Ai, que boceira! Tá com muita saudade dessa amiga? Tá. Ai, queridas. Muita. De fazer arte, de correr, de gritar, de brincar, né, Lari? Logo, logo, vocês vão se ver. É. Vai passar tudo isso aí, logo, logo a gente vai se divertir. O vírus é tão chato que o meu pai deu o nome de chatonavírus. Chatonavírus, tem razão teu pai. É o chatonavírus mesmo. A Pro vai desligar a gravação aqui para vocês conversarem um pouquinho. Peraí.